O dólar abriu a semana em queda mais uma vez. A gente mostra aqui hoje como é que foi o resultado, mais de 1% de queda, 1,03, fechou o dia cotado a R$ 3,35. Uma pesquisa publicada hoje nos Estados Unidos indica que a popularidade do presidente eleito Donald Trump cresceu 9% desde as eleições há 2 semanas. A pesquisa, realizada e divulgada pelo Jornal Político, afirma que a popularidade de Donald Trump cresceu 9% desde que foi eleito presidente dos Estados Unidos. Com isso, a taxa de americanos que aprovam as ideias do republicano vai de 37% a 46%. Antes das eleições, a maioria das pesquisas de intenção de voto apontavam uma derrota de Trump e uma vitória da democrata Hillary Clinton. De acordo com a pesquisa, 46% dos entrevistados têm uma opinião favorável ou muito favorável de Donald Trump. 12% têm uma visão um pouco desfavorável e 34% têm uma opinião muito desfavorável. A pesquisa tem uma margem de erro de 2%. Até no exterior, Donald Trump tem conquistado alguns resultados que antes eram inesperados. O Reino Unido, por exemplo, poderá ser o primeiro país a receber uma visita oficial do novo presidente norte-americano. Segundo fontes da sede do governo britânico, o magnata poderia receber o convite da Rainha Elizabeth II, que avalia uma recomendação do governo conservador da premier Theresa May. A visita poderia ocorrer nos primeiros meses do ano que vem, já que Trump toma posse no dia 20 de janeiro, com todas as formalidades de chefe de Estado. No início do ano, o parlamento britânico analisou uma petição popular que pedia a proibição da entrada de Trump no país devido às suas declarações polêmicas sobre imigrantes e muçulmanos. A petição foi assinada por mais de 600 mil ingleses. Vocês notaram mudança de verdade no tom dele, principalmente com relação a assuntos de economia? Não, é complicado, né? Quer dizer, eu acho que quando chega lá, a coisa é um pouco diferente, né? Quer dizer, o discurso é um, mas na hora é diferente. Por isso que o Trajano falou aqui de os presidentes que às vezes prometem, né, mexer, por exemplo, aquela reforma, né, da Previdência, reforma trabalhista, né? Tributária. Né? Tu falou que o Lula tinha ideia de fazer o negócio da dívida. Auditoria da dívida pública. Auditoria da dívida pública. Mas, bicho, não é fácil. Você chega lá na hora, lá o negócio é complicado e muda. E o caso dele, eu acho que está sendo exatamente isso, né? Ele está vendo que as coisas não são assim tão simples, né? Você chegar lá e fazer o que ele falou, não é? Então ele usou uma retórica, ganhou as eleições, né? Mas eu acho que agora as coisas vão mudar. Agora, para o Brasil, não sei, é um pouco complicado. Você tem bastante gente que está lá indevidamente, né? Que estava na esperança de poder se cadastrar, se atualizar nos Estados Unidos, ficar lá. Então, esse pessoal realmente, eu acho que nesse sentido ele está correndo risco, né? Agora, nós temos aí, ó, nós representamos 12,4% das nossas exportações dos Estados Unidos, né? E nós importamos deles 17,1%. Então, é um país que a gente precisa realmente ter um bom relacionamento, né? E falando nisso, em relacionamento Brasil e Estados Unidos, principalmente nessa esfera comercial, a gente viu aí o dólar, desde que o Trump venceu, o dólar disparou para cima. Exatamente. A gente depende de importações e as importações que o Brasil faz são de coisas que valem muito, mas o que a gente importa, né? Agora o que a gente exporta daqui para os Estados Unidos são basicamente commodities que custam barato, se você comparar um com o outro. Aí a balança comercial fica negativa para o nosso lado. Só complementando, você vê que quando ele ganhou as eleições, a primeira coisa que o Temer fez foi nos Estados Unidos, né? Reunir os Estados Unidos. Então, o que é? Privatização, que tem, né, a questão do pré-sal já foi aberto para estrangeiro. Então, tu vê que ele estava realmente achando que a outra candidata que ia ganhar, não é? E agora, então, complicou um pouco. Então, eles precisam ter essa filosofia para poder, realmente, a gente depende realmente dos Estados Unidos. Agora, o que vai acontecer? Então, nós temos aí dois momentos. O momento do discurso de candidato é um discurso muito mais radical,
depois de eleito, há um discurso mais amenizado. Entretanto, isso é muito ainda preocupante nos Estados Unidos, em função da composição de governo que está sendo montada. Uma composição que sempre fez uma oposição às minorias no país. Na realidade, reduzindo os direitos das minorias no país. Então, esse discurso continua, e isso é preocupante. Mas há um problema mais grave, que a crise americana ainda não acabou, desde 2009, e o Trump está prometendo o quê? Mais emprego para os americanos e vendo nos latinos como um dos problemas inimigos nessa geração de emprego e renda. Isso é uma coisa extremamente preocupante. É um discurso muito semelhante ao do nazismo na Alemanha. Lembra o nazismo na Alemanha? Alemanha para os alemães. Agora, Estados Unidos para os americanos. Do outro lado, nós temos um problema extremamente sério, mas que está se ajeitando. Por exemplo, se o presidente mais poderoso do mundo ganha uma eleição, é difícil o inglês fazer oposição a esse presidente americano. Então, esses acordos internacionais tendem, de um modo geral, agora ter sido feito um novo rearranjo, né? Não dá para ser inimigo da maior potência econômica do mundo. Então, é necessário algum tipo de acordo. Agora, a minha preocupação em relação ao Brasil é extremamente ruim nessa história. Se o Brasil exporta produtos agrícolas e importa produtos industrializados, o professor Laurizano até apresentou os dados aqui, nós temos que pensar, então, fazer um discurso nosso, Brasil para os brasileiros. E fortalecer a indústria fortalecer a indústria nacional. Eu acho que isso é positivo para nós. Só tem um detalhezinho aqui, que eles são muito protecionistas deles mesmos. Então, o presidente, sem o Congresso, ele tem direito a aumentar a taxa nas importações de 15% até 150 dias. Então, se ele faz isso, ele acaba com o Brasil. Então, mas isso é super interessante. Eu defendo que o Brasil deva ser também protecionista. Ou seja, se os americanos vão proteger o mercado deles, vamos fazer o nosso também. Será extremamente positivo para nós se essa relação é econômica, ou seja, vamos produzir nossos produtos industrializados aqui, mesmo com um preço mais caro para os consumidores nesse momento, mas vamos gerar emprego e renda também para nós aqui. A OMC já acusa o Brasil de ser protecionista demais, né?